Mesa esportiva do Bate-Pronto na Jovem Pan discute sobre a possível troca por Yuri Alberto. Então vamos falar agora do Corinthians. Corinthians que vive uma situação com o Yuri Alberto, que tem ali, segundo as informações, um acerto encaminhado com o Zenit para fazer uma espécie de troca, né? O contrato de empréstimo está acabando e aí o Corinthians cederia o Robert Renan, o zagueiro, e o meio-campista Duqueiroz. Em compensação, teria a permanência do atacante Yuri Alberto. E aí, Vamp, tá sabendo de algo? Você acha que seria de fato uma boa troca o Robert Renan e o Duqueiroz pelo Yuri? O que você pensa sobre isso? O Corinthians tentando aí se reforçar para a próxima temporada. Eu vendo aí, né, chutando que vai ser trocado aí pelo Duqueiroz e pelo Robert Renan. Robert Renan que não pertence sempre, os garotos de 17 anos não pertence 100% ao Corinthians. 55%, né, Bruno? Isso, 55%. O Yuri Alberto é um daqueles jogadores que não pode citar aqui, o Gabigol, que tem 23. O Yuri Alberto só tem 21 anos também. Né? O Duqueiroz é mais velho que ele. O Duqueiroz já vai fazer 24 anos. Né? Se for mesmo trocado mesmo pelos dois, é muito mais fácil você achar um volante repor, né? Achou o Fausto Vera, que foi comprado, se adaptou bem, jogou bem aí no final da temporada. O Robert Renan convocado até para a seleção sub-20 agora, pelo Ramon, mas do que não pertence todo ao Corinthians. É muito mais difícil você achar um atacante desse nível, principalmente dentro do Corinthians. Você pegar os atacantes que tinham lá, né, antes da chegada do Roger Guedes, jogava Jonathan Cafu, jogava Léo Natel e jogava Mosquito. Olha o ataque do Corinthians para encarar. Tinha o Davó também. Tem o Davó, tudo. Então, quer dizer, o Yuri Alberto chegou no final da temporada dele. A temporada desse ano ele jogou bem. A partir do momento que não é 100% o Robert Renan do Corinthians, eu acho que a troca está sendo certa. E o Yuri Alberto ficando 100% do Corinthians. Porque o menino de 17 anos só tem 55%. Acabou de ser convocado agora para Sul-Americana, né, que vai ter, né, pelo Ramon. Acho que se for trocado, o Duqueiroz vai para lá e o Yuri, um atacante que o Corinthians precisa, porque não tinha atacante no Corinthians. Mauro César Pereira, parece uma boa troca dois jogadores pelo Yuri Alberto? Se acontecer, acho que é uma ótima troca para o Corinthians, né? Tem que ver os termos dessa troca, né? O Zenit vai preservar um percentual, né, para futura venda? Como é que é isso? Porque até agora está meio... Eu estava até falando com o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá na Rússia, né? Ele conversou com pessoas do Zenit e disse que a tendência é que só se defina no começo do ano, ou seja, os caras estão lá meio de folga e tudo, parece... E tem gente do Zenit que veio para cá. Agora, ainda em 2022, ou no começo do ano, tem que saber quais são os termos dessa negociação, né? Qual o percentual que fica com o Corinthians, qual o percentual que fica com o Zenit, não fica nenhum... tem mais alguém interessado? Como é que é isso aí? Tem mais dois jogadores lá, Mauro, que é o Ivan, né, o goleiro, o Ivan, e o Mantuan. Eu ouvi dizer que o Mantuan volta no meio do ano e o Ivan vai ser vendido pro Vasco. Do Vasco, quer dizer, como é que é essa operação? Isso tem que ficar claro para a gente poder ter uma opinião. Tecnicamente, óbvio que eu concordo com o Vampeta, é mais fácil arrumar um outro volante, outro zagueiro, do que um atacante que pode fazer diferença, como é o caso do Yuri Alberto, que é um jogador também que ainda por ser novo pode ser até negociado, depois é bem vendido, dependendo do que acontecer com ele no Corinthians. Mas tem que saber quais são os detalhes, para saber se o negócio realmente é bom, saber quais são os detalhes, né? O Zenit vai preservar algo, não vai, o custo dessa operação, mas tecnicamente a troca, ela é obviamente interessante para o Corinthians, sem dúvida alguma. É só entender agora se o negócio é bom, aí tem que conhecer os detalhes do negócio, que ainda não foi fechado, evidentemente a gente não sabe exatamente como é que isso vai se processar, caso de fato o negócio venha a ser fechado, e parece que vai ser fechado. Agora com a palavra ele, Mauro Betting, sobre esse Corinthians. Essa troca, por esses termos que a gente está citando aqui, parece muito interessante para o Corinthians, né, Mauro? Ficar com o Yuri Alberto em definitivo e, em compensação, libera ali o Robert Renan e o Duqueiroz. Mas também tem aquelas cláusulas que nem sempre chegam à tona nesses momentos decisivos. Então, assim, pode não ser. Então, assim, a gente fica meio rendido no que avaliar, né, Mauro Betting?
É isso, Guilherme, só para reiterar, né, por questões médicas, não estou aí com vocês no estúdio, estou com uma lombal, eu não sei o nome da doença que tem nas minhas costas, mas ela atacou desde a segunda semana da Copa do Mundo, agora atacou mais, esperamos a partir de quinta-feira estar de volta, então por isso que estou aqui no meu bunker aqui em casa. Mas para dizer o seguinte, como qualquer negociação, se o Corinthians ou qualquer clube anunciasse agora o Mbappé, eu exagero um pouquinho, mas enfim, se chegasse o Mbappé, a gente não tem certeza absoluta que vai dar certo o negócio. E qualquer negócio envolvendo troca é discutível. Para pegar uma troca não tão distante do próprio Corinthians. Quando o Corinthians trocou, não era pau a pau, porque eram jogadores de prateleiras diferentes, Pato e Jadson, era uma troca que, evidentemente, o Pato era muito mais caro que o Jadson, por óbvio. Mas se você pensar o que fez o Pato, embora tenha feito um bom campeonato pelo São Paulo, vice-campeão brasileiro em 14 com o Muricy no banco de reservas. E o que faria Jadson, sobretudo em 15 também, mais para frente pelo Corinthians, o Jadson rendeu muito mais ao Corinthians do que o São Paulo, do que o Pato ao São Paulo, né? Uma série de fatores. Então ali é o que parecia ser uma troca descompensada, ainda que os valores e tempos de contrato fossem diferentes, o negócio foi muito mais interessante para o Corinthians e para o Jadson do que para o Pato e para o São Paulo. Né, e com as diferenças óbvias que tem. Quando o então presidente do Fluminense, brilhante, Francisco Horta, começou a partir de 75 fazer o que à época era só isso, tá? O troca-troca, a época era só essa conotação de trocar atletas entre os principais clubes do Rio de Janeiro, praticamente parecia que o Francisco Horta botava, tinha fotos comprometedoras dos dirigentes de Flamengo, Botafogo, Vasco e América, porque só o América nem participava muito dessas negociações, digamos assim, para não causar suscetibilidades. Porque todos os negócios praticamente só interessavam muito a formação da máquina do Fluminense bicampeã do Rio em 75 e 76 e que, não sendo em troca, naquelas trocas, acabou trazendo o excepcional Roberto Rivelino nas Laranjeiras em 75. Então, assim, toda negociação e que envolve jogadores, uns mais, outros menos, a negociação é complexa, né? Nesse caso específico dessa possível entre o Yuri Alberto, ficando de vez no Corinthians, indo para a Rússia, o Robert Renan e o Duqueiroz, o Corinthians já perderia, como já perdeu não, como ficou sem o Mantuan, sobretudo o Mantuan, o Ivan nem conseguiu estrear, e já tem um Cássio maravilhoso na meta corintiana, histórico na meta alvinegra, o Yuri Alberto claramente entrou muito bem no Corinthians, como havia entrado no Internacional quando havia começado no Santos, é um baita atacante. Mas principalmente quando destacou o Bruno Paraguai, o Robert Renan, e o Vampeta tem falado isso muito, concorda muito também com isso com o Vamp, o Robert Renan é um caríssimo, até pela pouca idade. Você olha ele jogando e fala, esse moleque não tem 17 anos. Tem um nível absurdo de potencial da seleção brasileira. Acho até que, potencialmente, em termos de carreira, o Robert Renan tem mais chance de fazer uma carreira mais brilhante do que o Yuri Alberto. Até por ser um zagueiro raríssimo, de finíssimo trato, muito jovem e já muito maduro, o Robert Renan. E o Yuri Alberto, que também destacou o Vampeta. É muito jovem para tudo aquilo que já fez. Lá, teve pouco tempo na Rússia pelas circunstâncias, mas o que já fez no Santos, no Inter, e já está fazendo no Corinthians. Eu, de modo geral, eu preferiria ter um Yuri Alberto ou um Robert Renan. Eu prefiro, acho mais, para agora, entrar o Yuri Alberto, até pela idade um pouco mais, né, mais para agora do que o Robert Renan, que é um talento puríssimo, baita zagueiro, revelado no clube e tal, com apenas 17 anos. Mas eu entendo uma preferência pelo Yuri Alberto ou Robert Renan. Se desse para ter os dois era a melhor coisa, mas é aquela coisa que não dá para ter mesmo, ainda mais nessa negociação. O Yuri Alberto é caríssimo. É um investimento que, tecnicamente, esportivamente, vale a pena. O Yuri Alberto continuar no Corinthians, mas não é barato. Então, se para amenizar, para eventualmente fechar as contas, fechar o negócio, você tem que perder um jogador também que é muito importante como o Duqueiroz, mas sobretudo o enorme potencial que tem o Robert Renan, eu faria, mas daquele jeito, faço, mas vou sentir muito, provavelmente, muito a falta do Robert Renan. Mas se a gente pensar também que pelo talento do Robert Renan, ele tem potencial para que daqui a pouco, com 18 anos, já ir para a Europa, para um grande clube, vai perder, então pode ter essa possibilidade de você já ter, de você permanecer com o Yuri Alberto no Corinthians, eu faria esse negócio. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.